Bom dia a todos. Que a paz, a graça, o amor de Deus esteja com cada um de nós, né? Nessa manhã, uma manhã muito boa, abençoada. Certamente tem um texto que diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Então, a cada dia que nós levantamos, nós entendemos que as misericórdias do Senhor se renovam. E para mim é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês nessa manhã, poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Quero, nessa manhã, compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma figura que eu acho interessante no Novo Testamento. Geralmente, quando a gente vai preparar uma palavra, principalmente baseada em pessoas, a gente procura aquelas pessoas de mais destaque, não é isso? Se nós fôssemos perguntar aqui, qual a pessoa de mais destaque? Nós ouvimos aqui já na ministração do louvor falar de Abraão, mas quando a gente vai no Novo Testamento, a gente tem alguns apóstolos ali, além de Jesus, que foi realmente a figura principal do Novo Testamento, mas nós temos algumas pessoas de muito destaque. E aí nós destacaríamos algumas, nós poderíamos pegar a figura de Pedro, não é? Eu penso que eu mesmo, em algumas ministrações, já citei bastante a figura de Pedro pela característica dele, aquele homem impulsivo, mas que ao mesmo tempo se rende ao Senhor Jesus. Também a gente poderia pegar o apóstolo Paulo, que a gente, quando olha como cristãos, talvez tenha sido a pessoa, depois de Jesus, a pessoa mais importante para a igreja e para o cristianismo. Mas, quando a gente olha isso, algumas pessoas que talvez também possam trazer ensinos relevantes para cada um de nós, passam desapercebidos. E nessa manhã eu quero compartilhar exatamente sobre uma pessoa que lá no Novo Testamento, lá em Atos, logo na fundação da igreja, essa pessoa foi destacada. E eu quero falar sobre 3 episódios em que mostra o destaque dessa pessoa e a importância dela no Novo Testamento e até mesmo para esse homem que nós citamos, Paulo, como uma grande figura. Então nós vamos ver um pouquinho sobre essa pessoa. Lá em Atos 4, fala sobre ele. Atos 4, no finalzinho do capítulo 4, versículos 36 e 37. Além desse episódio, nós vamos ver outros textos também. Então, você pode ficar com a sua Bíblia aberta em Atos, e nós vamos ler e compreender e tentar, a partir de hoje, não é? Ao invés de concentrarmos, às vezes, nossa atenção em alguns personagens importantes, tentar ver os detalhes que a Bíblia traz a respeito das pessoas, a respeito das circunstâncias, a respeito dos lugares. No caso aqui, a respeito de uma pessoa, porque tem características dessa pessoa que nós precisamos desenvolver. Eu creio que eu preciso cada vez mais aprender e desenvolver algumas características que nós vamos ver aqui nessa manhã, que essa pessoa expressa tão bem. Lá em Atos 4, 36 e 37, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Eu não sei aí na tua tradução, pode ser que tenha aí também filho do encorajamento, filho da consolação. É uma tradução da palavra Paráclitos. Levita natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero compartilhar com vocês 3 episódios. O primeiro é esse que nós lemos, na vida de Barnabé, e nós vemos aqui que ele é chamado, nesse primeiro episódio, de filho da exortação. Eu prefiro a tradução que fala filho do encorajamento. Quando a gente usa ou vê na Bíblia a palavra filho de alguma coisa, significa que aquela pessoa tem exuberância naquela característica. Por isso que ela é filho da paz, não é? Filho do amor. E no caso aqui, Barnabé, filho da consolação. Quando a gente vai no Novo Testamento, no início da igreja, a gente percebe que a igreja tinha essa característica muito forte, que era encorajar, que era afirmar, que era consolar, exortar, no sentido de fazer com que as pessoas possam ter bom ânimo, principalmente naquele momento em que a igreja era perseguida, em que a igreja era oprimida pelo próprio império, pelo próprio Estado.
Então, certamente, todos os irmãos, uma das características que deveriam fazer parte da vida das pessoas e dos primeiros cristãos era ser encorajador. Mas o que eu acho interessante é que Lucas aqui fala de uma comunidade de encorajamento, mas ele destaca uma pessoa, chamando essa pessoa de filho do encorajamento. Todos os cristãos certamente devem ser filhos de encorajamento. Mas Lucas aqui, parece que ele olha naquele homem algo tão especial, tão exuberante. Parece que o encorajamento vai além da medida natural de todo cristão, que todo cristão deve ter. Barnabé parece que possuía isso. E é interessante que ele coloca isso aqui, justamente nesse primeiro momento, em contraste com uma atitude de dois outros irmãos, ou um casal. Aqui nós vemos que Barnabé, ele vende, logo depois aqui do contexto que fala da comunidade cristã, da comunidade de bens, eles vendendo as propriedades, levando aos pés dos apóstolos. Ou seja, isso era uma forma de trazer refrigério aos necessitados. Isso é encorajamento. Então, logo depois disso, Lucas fala de Barnabé, que Barnabé, um homem, na verdade, o nome dele não era Barnabé, era José. Os apóstolos que apelidaram ele de Barnabé. E nós o conhecemos não como José, mas como Barnabé, pelo apelido, por causa dessa exuberância da exortação que ele tinha. Diz que ele era um homem de Chipre, e ele vendeu uma propriedade, e trouxe o valor dessa propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. E para compreender esse primeiro aspecto do encorajamento, o que é ser verdadeiramente um encorajador, nós precisamos compreender o contexto e ir além um pouquinho, quando também Lucas começa a escrever sobre um casal que também se propôs a vender uma propriedade. Só que eles não trouxeram tudo. Eles falaram, vamos colocar uma parte, mas ninguém vai saber mesmo, vai achar que ali é tudo. E o que isso significa? Por que de repente Barnabé de um lado traz tudo e coloca aos pés dos apóstolos, e Lucas destaca um casal que não colocou tudo? Isso aqui tem a ver exatamente com aquilo que nós entendemos de encorajamento. Encorajamento tem a ver com quem nós somos. Encorajamento tem a ver com integridade. Encorajamento tem a ver com autenticidade. E é isso que Lucas destaca aqui. Chama Barnabé de filho do encorajamento, dá um exemplo desse encorajamento que ele trouxe à igreja, o refrigério que ele trouxe à igreja, colocando ali aos pés dos apóstolos tudo que ele tinha vendido, a sua generosidade, e depois contrasta essa característica com um casal mostrando a desonestidade, mostrando a falta de confiança e a falta de reverência e de compromisso com a obra de Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã, na vida de Barnabé, por que ele foi chamado de encorajador, ou filho do encorajamento? Porque nele havia integridade. Encorajamento tem a ver com quem nós somos, com aquilo que Deus nos torna a cada dia. Encorajamento tem a ver com a pessoa que Deus nos tornou. Tem a ver com a integridade, com a autenticidade. E nós podemos perceber isso aqui na vida de Barnabé. Ele trouxe tudo. Ele confiou, diferente de Ananias e Safira, ele confiou completamente na pessoa do Espírito Santo. Ele fez algo que podia trazer bênção para a vida dos outros, abençoar outras pessoas, mostrando que encorajar, abençoar, não é algo que nós fazemos somente para ser vistos, mas é algo que tem que estar primeiramente dentro de cada um de nós. Isso é autenticidade. Para a gente poder se tornar um verdadeiro encorajador, para sermos chamados também como filhos do encorajamento, não é sendo visto por todos, não é fazendo obras que possamos ser vistos por todos, como foi o caso de Ananias e Safira. Ele está fazendo algo para serem vistos. Mas Barnabé não, Barnabé fez algo que já estava no seu coração. Barnabé fez algo que condizia com aquilo que ele era, com quem ele era. Então, o primeiro aspecto do encorajamento é a autenticidade. Para podermos ser verdadeiros encorajadores, nós precisamos ter autenticidade. Outra característica que nós encontramos aqui também em Barnabé, não agora nesse texto, mas podendo navegar um pouquinho mais, que também fala a respeito de quem nós somos, ou de quem nós estamos nos tornando, porque, na verdade, nós nos tornamos cristãos, mas a palavra de Deus diz que nós somos como aqueles justos ou justificados, fomos justificados através de um ato,
quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Só que ali nós não nos tornamos perfeitos ainda. Nos tornamos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós vamos amadurecendo. Então é esse processo, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, quando a gente fala de quem nós somos, não significa que ainda sejamos perfeitos, mas é o alvo que nós temos, é quem nós somos no sentido de origem, de natureza, filhos de Deus. Então, quando nós falamos de encorajamento, tem a ver com quem nós somos, ou seja, com quem nós estamos nos tornando. Então, a primeira característica do encorajamento, autenticidade. A segunda que Barnabé também demonstra, e que tem a ver com quem ele estava se tornando, ou quem ele era, é a humildade. Então, uma figura que passa tão por cima, a gente passa tão por cima dessa figura, olha só o que ela tem a nos ensinar. Humildade. Então, primeiro ele nos ensina a respeito de autenticidade. Agora ele vai nos ensinar a respeito da humildade. Para sermos verdadeiros encorajadores, nós precisamos ter a humildade. A humildade faz parte, deve fazer parte da nossa vida. E Barnabé demonstra essa humildade quando ele age lá em Atos, capítulo 11, se você pudesse abrir a sua Bíblia, 11, do versículo 22 ao 26. Diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha só que característica maravilhosa, né? E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Vamos parar só aí. Então, mais um texto falando a respeito desse homem, que eu não sei quantos aqui já conheciam. Quantos aqui conheciam a história de Barnabé? Já conheciam, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqueles que já conheciam, me ajudem. E aqueles que não conheciam, de repente vai despertar em você um interesse maior de ver. São poucos textos em Atos que falam de Barnabé, mas são textos fortes. E outro é esse aqui, que está falando também de quem nós estamos nos tornando. Nós somos pessoas que foram chamadas para serem encorajadoras, consoladoras, aqueles que exortam, aqueles que suportam, né? Aqueles que levam a carga uns dos outros. Nós fomos chamados para isso. Quando nós falamos de comunidade cristã, nós estamos falando de construção de uma comunidade que deve servir e adorar a Deus. E para isso nós precisamos ser encorajados dia após dia. Por quê? Porque o mundo não está fácil. Lá fora está difícil, a luta é grande. Se naquela época eles perseguiam a igreja, hoje nós não temos essa perseguição que eles tinham. Mas hoje nós temos outros tipos. Lá eles tinham perseguição, hoje nós temos o que nós chamamos de sedução. O mundo tentando arrastar a igreja, arrastar as nossas vidas cada vez mais para longe do Senhor. Então precisamos de pessoas que nos encorajem, nós precisamos ser encorajadores para que nós nos mantenhamos juntos, firmes, nesse propósito de servir, adorar, amar a Deus. Então precisamos ter aqui encorajadores, como foi Barnabé. E Barnabé, aqui mais uma vez, ele mostra que encorajamento tem a ver com quem nós somos, ou quem nós estamos nos tornando. E a segunda característica que nós estamos falando é de humildade. Mas por que nós vemos humildade nesse texto? Aqui diz que o evangelho se espalhou e foi até Antioquia, e lá a igreja estava sendo crescendo e se fortalecendo. E aí enviam Barnabé para lá. A humildade, muitas vezes a gente pensa que tem a ver com a gente se fazer de coitado. Não sei fazer isso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa positiva para a gente, fala de alguma coisa que você fez bem, e aí você às vezes, eu pelo menos você, às vezes a gente fica sem graça, e a gente quer desviar. E aí isso parece às vezes humildade. Mas na verdade humildade tem a ver com você saber quem você é. Quem você é. Humildade tem a ver em você saber quem você é, ou seja, tem a ver com humus, chão. Nós pisamos, aonde nós estamos pisando? Nem abaixo, nós não podemos nos colocar abaixo do chão, e nem acima. Deus te fez com características, Deus te deu personalidade, Deus te deu identidade, Deus colocou em você dons. Então nós precisamos reconhecer isso. E a humildade de Barnabé é justamente isso, reconhecer quem ele era. Então, quando falaram para ele ir para Antioquia para ajudar, para fortalecer os irmãos,
Ele não se recusou. Por que ele não se recusou? Porque ele era humilde. Ele reconheceu que Deus deu a ele dons para abençoar a igreja e ele estava ali para realizar esse propósito. Então a humildade tem a ver em você saber quem você é, os dons que Deus te deu e usar isso para a glória dele e para abençoar as pessoas. Aqui o Barnabé ele demonstra essa humildade de reconhecer quem ele era e usar bem as habilidades que Deus colocou na vida dele. Diz aqui o texto que ele era um homem cheio do Espírito, de firmeza de coração. Era um homem cheio do Espírito Santo, de fé. E aí diz que ele foi, viu o trabalho, viu o que estava acontecendo naquela igreja, e a humildade dele também mostrou que ele tinha limitações para continuar ajudando aquela igreja. E aí sabe o que ele fez? Ele foi na cidade de Tarso buscar Paulo. A humildade, ela reconhece quem nós somos. É reconhecer as capacidades, os dons, os talentos que Deus colocou em cada um de nós e usar isso para a glória dele. Mas a humildade também reconhece o quê? A nossa limitação. E Barnabé mostra isso. Para sermos verdadeiros encorajadores, nós precisamos dessa humildade. Para poder saber até onde nós podemos ir com os dons que Deus nos deu. Mas também sabemos que nós somos limitados e podemos contar com as pessoas que estão em nossa volta para nos ajudar a realizar a obra e a tarefa que Deus colocou na mão de cada um de nós. Então, Barnabé demonstra isso, e eu penso que isso também foi um dos motivos que chamou a atenção de Lucas, porque certamente Lucas tinha muitas histórias para contar, mas ele destaca a história de Barnabé, além dos principais apóstolos que nós já falamos, Pedro e Paulo, que estão ali em Atos, mas existem esses atores coadjuvantes, não é? Que estão presentes ali na igreja e que têm histórias significativas e que podem abençoar, a história deles podem nos ajudar a desenvolver atitudes. E Barnabé era um desses homens. Encorajamento demanda de nós um verdadeiro senso de humildade, tanto em relação aos dons e qualidades que o Senhor nos deu, como também das nossas limitações. Muitas vezes começamos como líder, mas Deus pode designar aqueles que nós lideramos e preparamos para ir além de nós. E às vezes nós começamos como líderes, daqui a pouco nós somos liderados por aqueles que nós lideramos. Isso aconteceu com Barnabé, e isso mostra a humildade dele em reconhecer esse tempo. E aí está no capítulo 13, nós não precisamos ler, eu só vou citar a história. Aliás, no capítulo 15, quando Paulo, do 13 ao 15, quando Barnabé e Paulo foram designados a uma viagem missionária, Barnabé, pela vida cristã que ele já tinha, pelo tempo com Deus que ele já tinha, ele foi colocado à frente da equipe missionária. Mas logo após algumas cidades, algumas visitas e alguns momentos, o que acontece? Paulo parece tomar a frente na liderança. E é interessante que Barnabé não brigou por causa disso. Ele reconhece que Paulo, por ser mais colérico, por ser mais sanguíneo, por ser aquele que tomava mais iniciativa, estava mais pronto para ir. E Barnabé aceita a se colocar também como liderado agora daquela nova missão. Então ele era o líder, começou como sendo líder, mas daqui a pouco Paulo vai mais à frente. E aí a posição dele se inverte. Como é que nós sabemos disso? Pela posição dos nomes. Quando nós lemos lá, Barnabé e Paulo, então Barnabé e Paulo foram designados, Barnabé e Paulo chegaram a tal cidade, Barnabé e Paulo. Chega um momento em que fala, não mais Barnabé e Paulo, mas fala Paulo e Barnabé. Então nessa missão, logo ali no capítulo 13, e aí vai do 9 ao 42, é uma história longa, mostra exatamente essa inversão, mostrando que Paulo passou a ser o líder. Isso mostra a humildade de Barnabé, e reconhecendo as limitações dele, e reconhecendo, não, realmente Deus chamou Paulo para ir mais à frente, eu vou junto com ele agora. Então, para sermos encorajadores, precisamos saber dos dons que Deus nos deu, reconhecer isso, e ao mesmo tempo também reconhecer nossas limitações, e saber que Deus pode levar e levantar outros para irem além de cada um de nós. Barnabé também, como encorajador, ele apresenta outra habilidade, a habilidade para lidar com conflitos. Se nós queremos ser reconhecidos como encorajadores, e é uma característica maravilhosa, e nós vamos ver isso mais à frente, porque tem a ver com o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você e habita em mim, não é?
Então, o encorajador, todos nós somos chamados a isso, a cumprir essa função. Tem a ver com um jeito adequado de lidar com conflitos. E Barnabé soube fazer isso muito bem. Não sei quantos conhecem a história mais para frente de Barnabé e Paulo. Chega uma hora que eles fizeram a primeira viagem missionária. E aí eles retornam para a igreja, contam o que aconteceu e devem ter ficado ali na igreja por um tempo. E aí Paulo é despertado a fazer uma segunda viagem. E aí Paulo chama Barnabé: Barnabé, vamos fazer novamente a nossa viagem, vamos fazer uma nova viagem agora para fortalecer os irmãos, para encorajar os irmãos. Vamos então até as igrejas que nós já fundamos, para ver como cada um deles está. E aí Barnabé, ele quer levar uma pessoa que esteve com eles, do determinado tempo da viagem, que era João, também chamado Marcos. E aí, que era sobrinho de Barnabé. E Barnabé chama João Marcos, só que Paulo fala: opa, não, Barnabé, Marcos nos abandonou. E aí houve um conflito, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo achava que não era adequado. E houve um grande conflito entre eles, diz lá a palavra de Deus, no capítulo 15 e 16. E é interessante que Barnabé aquela equipe acaba sendo dividida, Barnabé pega um rumo e Paulo pega um outro irmão chamado Silas e vai para a viagem missionária dele. Mas o que é importante nós destacarmos aí, que tem a ver com a característica de ser o encorajador, é saber lidar com o conflito. Barnabé, ele soube lidar com aquele momento, e ele abriu mão daquela viagem, de continuar caminhando junto com Paulo, de ir além, e de repente, no caso aqui bíblico, de ser visto, porque, na verdade, quem estava escrevendo, que as pessoas, a viagem estava sendo mais levada para o lado de Paulo, tanto que as viagens de Paulo é que foram registradas, e não a de Barnabé. Barnabé escolheu ser um coadjuvante para fazer algo significativo no reino de Deus. O encorajamento tem a ver com isso, em saber lidar com o conflito e muitas vezes se encolher. Muitas vezes, peraí, deixa eu ficar aqui tranquilo, deixa eu resolver isso aqui de outra forma, para que aquela situação possa ir bem. Então, a pessoa que tem essa característica, como Barnabé, ela sabe lidar com o conflito, tem habilidade para lidar com o conflito. Então, primeiro aspecto da vida de Barnabé e do encorajamento, já que está muito perto, né? Filho do encorajamento. Barnabé significa filho do encorajamento. Então, o que tem a ver ser filho do encorajamento? O encorajamento, o ser encorajador, tem a ver com quem nós somos. Deus te chamou para ser o encorajador. E colocou em você características para isso, para desenvolver, primeiro, autenticidade. Segundo, humildade. Terceiro aspecto do nosso caráter, que deve ser também forte, aprender a lidar com situações conflitantes. E hoje em dia não é fácil, não é? Mas Deus colocou em você as habilidades suficientes para lidar com essas situações. Nós que vivemos em comunidade sabemos que isso não é simples, mas o Espírito Santo habita em você. Você é um encorajador. Amém. Você é daquele que se levanta não para destruir, não para prejudicar, mas para construir, para abençoar. O outro aspecto que a gente pode ver na vida de Barnabé e que mostra e tem a ver com o encorajamento é que o encorajamento ousa arriscar a reputação em benefício do outro. Ser encorajador é correr risco para abençoar o outro. E Barnabé nos mostra isso. E eu penso que Lucas destaca esses aspectos da vida de Barnabé justamente por causa dessa pessoa que ele é. Vamos ler novamente, lá no capítulo... Aliás, vamos ler no capítulo 9, 26, eu acho que nós não lemos ainda. A gente volta um pouquinho, a gente vai estar indo para frente um pouquinho da história e voltando. Então, primeiro aspecto, o encorajamento tem a ver com quem nós somos. Segundo aspecto do encorajamento, o encorajamento ousa arriscar a reputação em favor do outro, para beneficiar o outro. E Barnabé demonstra isso. Então, lá em Atos 9, no versículo 26 e no versículo 27, diz assim, olha só que coisa interessante. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Está falando aqui de Paulo, no caso Saulo, né? Saulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam,
não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Quem era Paulo para a comunidade cristã até aquele momento? Ele era um perseguidor de cristãos, como se não se contentasse apenas em perseguir ali na sua região, onde ele estava, em Jerusalém e nas regiões próximas. Ele resolveu pedir cartas aos fariseus, aos escribas, ao sinédrio, para que pudesse ir a outros lugares e perseguir os cristãos aonde eles estivessem. Porque parece que os cristãos eram uma ameaça para os judeus. Para eles, era como se fosse uma seita judaica, e ao invés de trazer benefício para os judeus, era como se estivesse trazendo prejuízo. E Paulo, ele queria exterminar com aquela seita. E aí ele perseguia os cristãos em todos os lugares. Até o momento em que ele decidiu ir a Damasco e começou a perseguir, e naquele caminho de Damasco, acontece com ele uma experiência extraordinária. Ele encontra com o Senhor Jesus, o Senhor daqueles irmãos e daquelas irmãs a quem ele estava perseguindo, o Senhor de Estevão, a quem ele autorizou a apedrejar. Ele encontra com aquele homem, com aquele Senhor na estrada, e Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo, através daquele encontro, teve a vida transformada. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele começa a querer, depois de passar uns tempos ali, ter sido curado, ter sido batizado, ele volta para Jerusalém e ele quer se envolver com a comunidade cristã, que é normal. Eu me converti, agora eu quero ir para o meio deles. Agora, qual de nós aqui acreditaria que aquele homem estaria realmente falando a verdade? Quem de nós aqui aceitaria que, de repente, o homem que autorizou o apedrejamento de um dos irmãos ali, dos irmãos cheios do Espírito Santo, que era Estevão, quem de nós aceitaria isso? Não, provavelmente ele está falando mentira, provavelmente é uma estratégia dele, para poder conhecer como a igreja está se reunindo, para poder conhecer aonde a igreja está se reunindo, e poder acabar com aqueles irmãos, porque naquela época eles se reuniam um pouquinho escondido. Então, Paulo estava tentando se juntar aos irmãos. Só que a comunidade cristã, o que fazia? Rejeitava. E aí Lucas destaca esse homem aqui, o filho do encorajamento. Eu penso que é por isso que ele ficou conhecido como filho do encorajamento. Porque ele, para ser filho do encorajamento, precisa ter coragem dentro de si. Precisa ter força, ousadia. E nós estamos falando que encorajamento tem a ver com correr risco. E Barnabé correu risco na sua reputação, ou seja, ele era um homem bem visto pela comunidade cristã, mas como agora esse homem bem visto pela comunidade cristã pode se juntar a um perseguidor da igreja? Como agora esse homem que é bem visto pela comunidade cristã pode se juntar a um que está contra nós? Só que Barnabé, ele arriscou tudo, porque ele viu além do que às vezes nós vemos. Ele viu além do que os nossos olhos veem, o que parece ver. O encorajamento parece que vê além, parece que vai além, aquilo que as pessoas não veem, as pessoas comuns não veem. Aquele que é encorajador, aquele que tem uma visão clara de Deus, consegue ver o poder, a graça, a misericórdia de Deus na vida da pessoa. E parece que Barnabé viu isso em Paulo. Nós não sabemos se Barnabé conhecia bem a história de Paulo, antes dele ter o contato com Paulo. Eu não sei se Barnabé conhecia. Pode ser que a história dele tenha sido contada e, de repente, chegou nos ouvidos de Barnabé, e Barnabé resolveu acreditar. A verdade é que Barnabé se aproxima de Paulo e traz Paulo para o meio dos irmãos, correndo risco na sua reputação. E se, de fato, Paulo fosse um impostor? E se, de fato, Paulo iria continuar perseguindo os irmãos? Barnabé só iria saber isso depois, mas ele arriscou. Paulo, vem cá, eu acredito em você. Eu quero te apresentar aqui os apóstolos. Levou Paulo até os apóstolos, correndo o risco da sua própria reputação. Encorajar é se arriscar pelo outro, para abençoar o outro, para trazer o outro para o meio da comunidade, mesmo quando esse outro não é acreditado, mesmo quando esse outro não tem uma boa reputação, mesmo quando esse outro pode ser aquela pessoa que está trazendo risco para o nosso meio, mas a pessoa que tem esse dom, a pessoa que de fato
quer fazer algo de relevante para o reino de Deus, ela precisa ver além das aparências. E Barnabé, ele tinha essa característica, ele viu além das aparências. Ele não vê mais Paulo como uma ameaça, ele vê Paulo agora como uma pessoa que pode ajudar a comunidade cristã. Quando nós nos colocamos nessa posição, irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Nós precisamos olhar além, ver além, para a nossa comunidade cristã crescer, para que as pessoas possam chegar a Jesus. Nós precisamos, às vezes, correr risco. Que risco hoje nós poderíamos correr para trazer pessoas para o nosso meio? Pessoas que não são bem vistas. Paulo era uma dessas pessoas para a comunidade cristã. Mas quantas pessoas hoje estão lá fora, que de repente podem trazer risco para a nossa comunidade? Mas aquele que é verdadeiramente encorajador, ele corre risco para trazer as pessoas a Jesus e para trazer as pessoas para a comunidade. Hoje, correr risco, por exemplo, seria ir ou estar com pessoas que às vezes não são bem vistas pela sociedade, mas tentar trazê-las a Jesus. Pessoas que são marginalizadas. Tem muitas pessoas que estão fazendo essa obra, com prostitutas, com homossexuais, com drogados, com alcoólatras, não é? Com pessoas violentas. A pessoa que tem essa característica de encorajar, ela vê além. Nós precisamos ver além. Nós precisamos enxergar além, enxergar naquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Como comunidade cristã, nós precisamos orar para que Deus nos dê essa ousadia, mesmo que às vezes a gente esteja correndo risco, para nós podermos levar o Evangelho. Que Deus possa levantar a gente com ousadia, com unção, para podermos olhar as pessoas, apresentar o Evangelho às pessoas e crer que o poder do Evangelho é tremendo para transformar aquele que crê. Estarmos juntos aqui é muito bom, mas lá fora tem pessoas que precisam de mim e de você, que olhe para elas, não na situação em que elas estão, mas vejam além. Olhe para o coração delas, olhe para a vida delas e a gente possa ver além. Possa ver aquela mulher que está ali na prostituição, aquela mulher se tornar uma serva de Deus, uma mulher de oração. Possa ver, às vezes, num casamento destruído, como muitas vezes a gente faz, abrindo os cursos para as famílias, olhar naquele casamento, famílias já separadas, olhar naquela situação e crer que Deus pode juntar novamente. Olhar para aqueles filhos, adolescentes rebeldes, e quando a gente apresenta para eles o ESED de pais e filhos, para os pais, a gente crê que Deus pode transformar os pais para ajudar os seus filhos a serem encaminhados e transformados e ajustados para a glória de Deus. Então a gente precisa se posicionar, se colocar diante de Deus. O encorajamento ousa fazer isso. Aquele que está disposto a servir a Deus verdadeiramente, ousa fazer isso, porque tem em si o Espírito de Deus, que é o verdadeiro encorajador. O Espírito Santo que habita em você e em mim, o nome dele qual que é? Encorajador, consolador. Nós podemos ver isso lá em João 14, quando Jesus fala assim: e eu enviarei, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro encorajador. A gente lê na nossa tradução consolador, mas também pode ser encorajador, Paráclitos, para que fique convosco para sempre. Encorajador, Paráclito no grego, quer dizer uma pessoa que fica ao lado de outra, com o propósito de ajudá-la em qualquer eventualidade, especialmente em processos judiciais. Era costume nos antigos tribunais as partes comparecerem ante o juiz, assistidos por um dos seus mais íntimos amigos, que no grego eram chamados de paráclito, e em latim advocatus. Esse paráclito, ou advogado, assistia seus amigos, não por alguma recompensa, mas por amor e consideração. A missão do paráclito era de oferecer ao amigo seus conselhos, seu conforto, o encorajamento, a segurança, a defesa, e interceder por ele. Orientava as pessoas, os seus clientes, sobre o que deveriam dizer e como deveriam agir. O paráclito, advocatus, falava por eles, representava-os, fazia da causa deles a sua própria causa.
se tornar encorajador é pegar a causa do outro. Foi isso que Barnabé fez com Paulo. A causa de Paulo qual que era? Ele queria ser integrado naquela comunidade cristã. Ele queria fazer parte daquela comunidade cristã. Um homem que havia perseguido e autorizado mortes, agora se converteu a Jesus Cristo. Mas quem vai acreditar? Mas ele queria fazer parte, porque na comunidade cristã, mesmo com medo, mesmo com desconfiança, é naquela comunidade ali que a fé é desenvolvida. É na comunidade cristã que nós podemos desenvolver nossos dons e talentos. É na comunidade cristã que nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Por isso que Paulo, mesmo sendo rejeitado por aquela comunidade, ele queria fazer parte daquela comunidade. Compreende isso? Hoje nós temos uma coisa chamada, um grupo de pessoas, não sei se poderia dizer cristãos, chamados desigrejados. Você já ouviu falar desse termo? Desigrejados? Se não fosse Barnabé, provavelmente Paulo seria um desigrejado. Ele não teria condições de vir para a igreja, de fazer parte da comunidade. Mas por causa de Barnabé, Paulo se tornou parte da igreja. Desigrejados são pessoas que se decepcionaram com a igreja. Pessoas que foram machucados no ambiente cristão, no ambiente de comunidade. E a gente sabe que na caminhada cristã acontece mesmo. Porque aqui, gente, a igreja não tem só santos. Pelo contrário, a igreja tem pessoas falhas, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas. E muitas vezes na igreja, quando nós achamos que nós vamos encontrar ali pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos levar além, muitas vezes é na igreja que nós encontramos pessoas machucadas, e elas estando machucadas, elas também vão nos machucar. Não é isso que acontece? Mas não é isso que pode fazer com que eu e você desista da igreja, porque a igreja, ela foi chamada e ela foi formada por Jesus. Nós somos aqui imperfeitos, somos falhos, não é pecadores, redimidos, mas pecadores. E é na comunidade que nós podemos ser trabalhados. E Paulo acreditava nisso. E Barnabé também acreditava nisso. Por isso que Barnabé foi lá e trouxe Paulo para o meio da comunidade cristã. Paulo, essa comunidade está com medo de você. Paulo, essa comunidade talvez não confie em você. Mas eu quero te dizer, Paulo, que você aqui, você vai ser trabalhado. Aos pouquinhos, teu caráter, a tua vida vai ser transformada. Aos pouquinhos, a comunidade vai acostumar e vai também começar a ver que, de fato, Jesus fez uma obra na tua vida, Paulo. E para a comunidade cristã, provavelmente, Barnabé dizia, gente, aquele homem que perseguia, ele realmente foi transformado por Jesus. Aquele homem que matava, ele agora não mata mais, ele está disposto a morrer por Jesus. Então o encorajador, ele faz os dois papéis. Por um lado, ele traz a pessoa para perto, para o meio da comunidade, para que ela possa se sentir segura. Por outro lado, ele encoraja a comunidade a acolher aquele que está sendo trazido. Esse é o papel do encorajador, ou seja, o papel de cada um de nós. As pessoas vêm para o nosso meio, muitas vezes desajustadas. E nós, quando olhamos para as pessoas, tem pessoas que a gente vai ter desconfiança, não é? A pessoa já fez uma vez, já caminhou comigo uma vez, já fez duas, já fez três. Até quando ela vai continuar desse jeito? Mas o encorajador, sabe o que ele faz? Traz para o meio. Traz para o meio. Ele encoraja a pessoa a vir, a confiar mais uma vez naquela comunidade. E ele encoraja a comunidade a receber aquela pessoa. Por isso que Barnabé foi chamado de encorajador, porque o encorajamento tem a ver com arriscar, com correr risco, para que aquele que está na marginalidade, aquele que está alijado, aquele que está separado da comunidade, possa fazer parte do grupo. Não tem coisa pior, gente, do que não ser aceito. Tem? Não tem. Todos nós nascemos com isso em nosso ser. Ser aceito. Nós queremos ser aceitos. Nós buscamos isso, ansiamos por isso. E olha, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, ela é essa comunidade. Comunidade de aceitação. Comunidade de inclusão. Comunidade onde nós devemos e precisamos nos sentir bem, recebidos. Eu sei que às vezes não é fácil a gente lidar com aquelas pessoas que caem 1, 2, 3, 4, 5, e a gente perde até a conta. Mas para Deus, enquanto tem vida, tem esperança. E nós precisamos
ter essa característica. É claro que cada momento nós vamos aprendendo a lidar. Tem gente que fala assim, olha, eu já sou, depois de um tempo de cristão, não sei se vocês já ouviram isso, eu já sou um crente agora cascudo, eu agora já aprendi, criei uma casca grossa, já aprendi a lidar com as dificuldades. Uma vez, quando eu estava vivendo um momento muito difícil, de perseguição, e sendo perseguido por pessoa cristã, que trabalhava comigo, eu morava lá em Sobradinho, lá no alto, e subindo ali, a BR, orando, porque saía do trabalho, às vezes saía com o coração entristecido por causa da perseguição, por causa da humilhação, e orando a Deus. E uma certa vez veio na minha mente exatamente isso, essa oração: Senhor, não deixe que eu me torne um crente cascudo. Eu quero sempre ter a pele de bebê, pronta para novas experiências. Porque o crente, quando vira cascudo, ou seja, ele já não tem mais sensibilidade, ele já não tem mais empatia. Na verdade, ele só está resistindo, só está deixando as coisas acontecerem, mas ele não tem mais emoção para transmitir, para fazer com que aquela pessoa que está ali convivendo com ela seja transformada de fato. Ele apenas está suportando, e suportar no sentido pejorativo da palavra, não no sentido bom, porque existe o sentido bom do suporte, mas no sentido pejorativo ele está apenas aguentando, suportando, e não é em amor. Mas o crente precisa ter sempre a pele de bebê, ser uma criança. Precisamos ter a pele sempre pronta. Mas eu estou sendo ofendido, eu já fui ferido várias vezes. Não tem problema, meu irmão, Jesus foi ferido dezenas de vezes. E muito mais do que nós, ele foi à cruz, morreu por nós. Isso não significa ser inocente, significa entender o que é ser de fato um encorajador, um cristão verdadeiro. Significa poder olhar a vida dos irmãos e ter sempre sensibilidade, estar sempre acessível, estar sempre pronto a acreditar, mesmo que sejamos enganados. Mas é acreditar, é esperar o novo, é esperar que aquele meu irmão que sempre age daquela forma, quem sabe agora ele pode agir diferente. Ter espírito de encorajamento é isso, porque Deus tem isso por nós. Deus olha para nós, Ele já sabe, Ele conhece, mas eu penso assim, que Deus está sempre olhando, agora meu filho vai acertar, agora minha filha vai acertar, agora vai. Nós precisamos ter isso, irmãos. Na comunidade cristã, a gente precisa sempre ter boas expectativas em relação às pessoas. Se não, sabe o que acontece com a comunidade? Ela envelhece, ela perde a vida, ela perde a jovialidade, ela perde a ousadia, ela perde a energia, e aí nós nos acostumamos. Nós não podemos permitir isso entre nós, amém? Deus nos chamou para sermos pessoas que encorajam umas às outras, e para encorajar nós precisamos estar sempre abertos e arriscar até mesmo a nossa reputação, como fez aqui Barnabé. Barnabé, ele arriscou a sua reputação, mas nós vemos que ele foi bem sucedido. Para terminar, um outro aspecto do encorajamento, ou do encorajador. O encorajador se levanta ao lado dos fracassados. Parece que eu estou falando quase a mesma coisa do anterior, mas é um pouquinho diferente. No anterior, nós dizemos que aquele que está disposto a encorajar, ele se arrisca para beneficiar o outro, para trazer o outro para o meio, para ajudar. Aqui eu estou dizendo, indo um pouquinho mais fundo. No caso ali de Paulo, ele era alguém antes de Cristo e agora se converteu. Então, é digno dar a ele uma nova oportunidade, essa oportunidade. Ele se converteu agora. Então, o encorajador, ele traz essa pessoa para o meio, ajuda, faz com que aquela pessoa se sinta aceita. Mas também o encorajador vai além. Mesmo quando aquela pessoa já está no nosso meio, mesmo quando aquela pessoa já deveria estar andando a vida cristã com maturidade, ou às vezes ela está em certa maturidade, o encorajador, quando aquela pessoa fracassa, ele se levanta ao lado dela para ajudá-la. E Barnabé fez isso. Olha só no texto lá de Atos 15, 36 ao 39.
Atos 15, 36 ao 39. Nós só citamos aqui, mas agora vamos ler, porque vamos enfocar esse aspecto de que nós queremos, né? Então, Atos 15, 36 ao 39 diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então aqui, nós chegamos a citar um pouquinho lá atrás, mas nós vamos voltar agora para compreender que atitude é essa de ser um encorajador. Então Barnabé protegeu Paulo no momento específico da vida de Paulo. Paulo queria estar na igreja, ele queria congregar, mas ele era um homem perigoso. E Barnabé conseguiu trazê-lo e fazer com que ele se tornasse quem ele se tornou. Agora, aquele que ele encorajou está tendo uma contenda com ele a respeito de algo que ele fez. Vou pensar aqui numa conversa de Paulo e Barnabé, nesse momento com João Marcos. Eles tiveram a viagem missionária, João Marcos acabou desistindo no meio do caminho, voltando para trás, a gente não sabe qual o motivo. Talvez receio por causa das perseguições, talvez porque o tio dele era líder, se tornou liderado por Paulo, e Paulo era mais intenso, talvez ele não suportou aquele estilo de liderança intensa de Paulo. Não sei, a gente não sabe por que ele desistiu, mas ele desistiu da viagem missionária. E agora eles vão fazer uma nova viagem, e o que acontece com o Barnabé? Barnabé agora está ali, ele próximo, puxa, deixa eu ver aqui, ele fracassou naquela, mas quem sabe nessa ele vai até o final. O encorajador, ele vê além, ele acredita nas pessoas. Não que Paulo não seja encorajador, a gente sabe que Paulo era encorajador, mas são estilos de liderança diferentes. E aí começa a discussão de Paulo com Barnabé, eu imagino. Não sei como é que foi aquela conversa, mas eu imagino alguns argumentos que Barnabé tenha usado. Mas Paulo, João Marcos é meu sobrinho, embora ele tenha fracassado, ele já passou um tempo, ele está na comunidade cristã, ele já cresceu um pouquinho mais. Vamos dar mais uma chance para ele, Paulo. E talvez Paulo se levante, não, de jeito nenhum, ele pode colocar em risco a nossa missão. Ele já fez isso a primeira vez, nós não podemos ficar com uma pessoa que chegue lá na frente, possa complicar a pregação do Evangelho. Mas Paulo, lembra quando eu fiz com você isso, as pessoas não acreditavam em você. As pessoas achavam que você estava falando, não estava falando a verdade, você estava ali no meio querendo se juntar no meio da comunidade cristã apenas como estratégia para levar a outros ao sinédrio até a morte. E, no entanto, Paulo, eu arrisquei a minha vida, a minha reputação por você. E hoje, olha quem você é, Paulo. Ah, Barnabé, de jeito nenhum, mas Marcos, João Marcos, eu não era convertido, eu me converti. Era justo que vocês me dessem uma oportunidade. Mas João Marcos não, ele já era um líder, ele já é um homem de Deus, ele já é convertido, cresceu nas letras cristãs e nos abandonou. Não, Barnabé, de jeito nenhum. Aí Barnabé provavelmente fala, então tá bom, Paulo, eu gostaria muito de seguir com você, eu te amo. Gostaria de continuar caminhando com você, mas eu vou dar uma oportunidade a esse rapaz. Vai com Silas, e eu vou pegar esse rapaz, e eu quero dar uma oportunidade a ele. Para a gente talvez fosse bom ficar na sombra e água fresca, e ir com Paulo, um apóstolo enérgico, mas aquele que tem esse espírito de encorajador, ele abre mão de sucesso, entre aspas, para poder, novamente, retomar o caminho e ajudar aquele que fracassou. João Marcos havia fracassado de fato. João Marcos abandonou a missão. Mas é interessante que Barnabé trabalha na vida desse rapaz. E a gente vê o resultado disso. Talvez, se Barnabé não tivesse trabalhado na vida de Marcos, você não tivesse hoje o Evangelho, que foi escrito por Marcos. Talvez você nem tivesse os outros evangelhos, porque, de acordo com os estudiosos, Marcos foi o primeiro evangelho e Lucas e Mateus se basearam no escrito dele. Marcos é o primeiro, é aquele que introduz essa literatura chamada evangelho,
quando ele diz assim, este é o Evangelho de Jesus Cristo, na sua introdução. Mas sabe por quê? Porque teve alguém que investiu e acreditou na vida dele. É maravilhoso quando a gente pode ver isso e fazer isso. Às vezes a gente faz sem saber. Certamente Barnabé não sabia. Naquele momento, quando ele falou, vou ficar aqui com João Marcos, vou ajudar João Marcos, vou viajar com ele, vou levar ele comigo. Ele não sabia o que Marcos iria se tornar. Ele não sabia que Marcos iria escrever o Evangelho. Ele não sabia que Marcos depois ia pesquisar a vida de Jesus e poder fazer de uma forma maravilhosa, registrando ali, de uma forma dinâmica, aquele Evangelho. Mas ele investiu sem saber. Porque o encorajador, ele faz isso. Ele pega o fracassado, ele pega aquele que abandonou, aquele que desistiu da missão, 1, 2, 3, e dá a essa pessoa uma nova oportunidade. Esse é o que o Espírito Santo faz com cada um de nós, como encorajador, e eu penso que é o que nós devemos fazer também uns com os outros. Não existe fracassado se ao lado dele tiver um encorajador. Não vai existir um fracassado. Porque o encorajador, ele vai até o fim. E mais ainda, olha só o que Marcos aqui se tornou. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o texto certinho. Além de escrever o Evangelho, chega uma hora que o próprio Paulo fala que esse Marcos é útil. Olha só o que diz aí o texto. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, por favor. Capítulo 4. Versículos 9 ao 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí mostra que vale a pena, queridos, nós investirmos na vida das pessoas. Vale a pena nós pegarmos aqueles que caíram 1 vez, 2 vezes e continuarmos trabalhando. Eu sei que não é fácil, mas tenha os olhos de um encorajador. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 até o 12, diz assim, procura vir ter comigo depressa. Paulo falando a Timóteo, seu discípulo. Procura vir ter comigo depressa. Esse momento aqui, Paulo já está praticamente na sua morte, momentos finais da sua vida. E Paulo diz isso, venha comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vamos parar aí. Toma contigo Marcos. Ué, ele não servia lá atrás. Lá atrás ele foi inútil. Lá atrás ele abandonou a missão. E eu não aceitei que ele fosse na segunda missão comigo. Essa foi a história de Paulo. Paulo não aceitou. E olha, gente, nós não podemos condenar Paulo, não. Ele tem suas razões. Ele, como um líder enérgico, como um líder carismático, ele precisava ter segurança. Eu não condeno Paulo. Eu ressalto a característica de Barnabé. Mas Paulo, ele deve ter agido certo. Ele agiu de acordo com a consciência dele, naquele momento, porque ele não podia arriscar a missão. Mas Barnabé foi além, por causa da visão que ele tinha, e ele ajudou Marcos. Mas Paulo não era orgulhoso, nem Marcos se tornou orgulhoso. Pelo contrário, Marcos foi transformado. Olha que coisa extraordinária. Paulo depois viu a obra que Deus realizou através de Barnabé na vida de Marcos. Paulo reconheceu que aquele jovem que em determinado momento poderia não ser útil para a missão, agora ele era extremamente útil, e ele fala, traz também Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então aquela pessoa que fracassou uma vez, se ela tiver uma segunda chance, uma outra oportunidade, tiver alguém que a encoraje, tiver alguém que invista na vida dela, gente, ela pode se tornar útil para o ministério lá na frente. Na igreja, ninguém é descartado. Ninguém. Ninguém é descartado. E eu gostei demais da ministração do Mauro Sérgio quando colocou isso. A esperança para a gente não acaba nunca. Pode até dizer que acabou, mas não acaba. Deus está sempre pronto a nos dar uma outra oportunidade. Deus usou Barnabé para dar outra oportunidade a João Marcos.
E João Marcos se tornou um discípulo maduro, uma pessoa útil. E agora o próprio Paulo, no momento final da vida dele, pede: traga Marcos, traga Marcos. E fez isso, reconhecendo que talvez lá atrás ele não tivesse enxergado como deveria, mas que agora ele realmente, puxa, que coisa extraordinária que Barnabé fez. Então aqui também vai a humildade de Paulo, mostrando que como cristãos nós precisamos ser humildes, reconhecer a obra de Deus realizada na vida das pessoas. Não fui eu que trabalhei na vida de Marcos, mas agora eu preciso dele. Barnabé fez isso. Barnabé trabalhou de forma excelente. Barnabé levou esse rapaz a se tornar esse homem maduro, que agora me é útil para o ministério. E Marcos, por outro lado, poderia dizer: eu vou ver Paulo de jeito nenhum. Deixa ele lá apodrecer na cadeia. Na época que eu queria acompanhar ele, ele não deixou. Mas na vida cristã não tem revanche, irmãos. Não tem revanche. Na vida cristã, nós às vezes somos machucados, às vezes nós somos feridos, mas se aquele irmão, aquela irmã precisar de mim, eu estarei pronto para ajudá-lo, para ajudá-la. Na vida cristã, nós somos sempre prontos para abençoar uns aos outros. Se hoje eu não sou útil, mas amanhã eu posso ser útil para aquela pessoa que naquele momento pode ter me rejeitado, naquele momento pode não ter acreditado em mim, não importa. Se ela precisar de mim lá na frente, eu quero estar pronto. Essa deve ser a nossa atitude. O encorajador, ele se levanta ao lado daquele que fracassa. Eu penso que Deus tem nos levantado para isso, sermos verdadeiros encorajadores. A história bíblica, ela é cheia de segunda chance. João Marcos teve a segunda chance dele e se tornou a pessoa que se tornou. Escreveu o Evangelho de Marcos e agora pode se levantar junto com Paulo no ministério. Antes eu não fui útil para Paulo, mas agora eu sou. Eu fico pensando naquele jovem que agora é um homem, porque já se passaram alguns anos, ao lado de Paulo, indo lá na prisão, ajudando Paulo, talvez falando do evangelho que ele estava escrevendo, se não tivesse acabado ainda. Paulo, eu falei sobre Jesus, eu escrevi um evangelho sobre Jesus. E Paulo lá na prisão recebendo o consolo, o refrigério, através da vida daquele homem transformado agora, que teve uma segunda chance. A Bíblia é cheia de segunda chance. Quantos homens, quantas mulheres tiveram segunda chance na palavra de Deus? Moisés teve uma segunda chance. Abraão teve a segunda chance. Achava que pegou a escrava para tentar pular a promessa de Deus, mas Deus fala: não, Abraão, é de Sara que é o filho da promessa. Davi teve segunda, terceira, quarta chance. Adulterou, cometeu homicídio, mas teve uma segunda chance, uma terceira chance, e continuou sendo homem segundo o coração de Deus. No Novo Testamento nós temos uma história extraordinária de uma mulher que teve uma segunda chance. Uma mulher pega em adultério, lançada aos pés de Jesus. Aquela mulher estava pronta para morrer. Aquela mulher estava pronta para ser apedrejada. Aquela mulher estava sendo sentenciada. No adultério, o certo seria trazer os dois, mas só sempre a mulher, pela discriminação daquela época, foi lançada aos pés de Jesus. E aquela mulher também é um exemplo de segunda chance. Cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Talvez você e eu precisemos de uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta, não sei em que chance nós estamos, não sei quantas vezes nós já fracassamos, mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador, Ele é o nosso Paráclito, Ele é o encorajador, Ele é aquele que foi derramado e dado por cada um de nós para que, mesmo quando nós tropecemos, Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. E é esse Espírito que também levanta pessoas ao nosso lado, como Barnabé foi levantado ao lado de Paulo e depois ao lado de Marcos. Esse mesmo Espírito abençoa e empodera pessoas para nos ajudar na caminhada cristã. E é esse mesmo Espírito que te levanta hoje para que eu e você sejamos esse encorajador. Se você for aquele que precisa de chance, peça a Deus: Deus, levante alguém. Ou então, Pai, me dê graça para que eu possa me levantar, me dê uma nova oportunidade. Mas se você já está em pé, firme, peça a Deus: Senhor, me empodere com esse espírito de encorajamento.
Eu quero ser chamado de Barnabé. Eu quero ser daquele, mesmo parecendo que está com coadjuvante, mas que investe e ousa se arriscar pelo outro, para abençoar o outro, para beneficiar o outro. Eu quero ser daquele que, vendo o fracassado, eu possa parar a minha missão, ter coragem às vezes de retroceder, para segurar aquele que está aqui atrás e levantar, para que esse possa caminhar junto comigo. E lá na frente, quem sabe, se tornar uma bênção para o teu reino.